Olá, estamos de volta aqui no nosso vlog Linha Direta. É sempre um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigado para você que está se inscrevendo comigo. Fico muito feliz, desde já deixo aqui meu positivo, meu agradecimento. Mas continue compartilhando nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais para que nós possamos juntos aí trazer as principais notícias do mundo que acontece a toda hora. Eu quero desde já pedir para que você compartilhe no Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, no grupo da família, enfim, me ajude aí. Sem demora, como você está vendo aí no rodapé, está aqui no nosso caracteres aqui a manchete: Flor de Lis e mais 9 vão a júri popular. A deputada Flor de Lis, ela que é acusada de ter mandado matar o próprio marido, o pastor Anderson. Mas você vai ficar sabendo essa história aqui comigo agora, aqui no nosso vlog Linha Direta. É isso aí, sem demora, sem enrolação, acusada de mandar matar o marido, a deputada Flor de Lis diz que se tornou pária na Câmara Estadual do Rio de Janeiro. A deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, disse ontem, quinta-feira, dia 13, em um depoimento no Conselho de Ética, que se tornou pária na Câmara dos Deputados desde que foi denunciada como mandante da morte do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Foi a primeira vez que a parlamentar compareceu ao Conselho de Ética na condição de depoente. Antes, já havia participado desta audiência de outros depoentes e tinha apresentado defesa por escrito. Ela está respondendo um processo que pode levar à cassação do seu mandato como deputada estadual do Rio de Janeiro. Durante um depoimento, Flor de Lis negou o crime e disse que é horrível, terrível esse rótulo de assassina. Abre aspas, eu virei pária para o governo, para a direita, para a esquerda, seja lá quem for desta casa, quer surfar nos louros da mídia, que clama pelo meu sangue, disse a deputada ontem no Conselho de Ética. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do próprio marido. Ela está respondendo por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, empregado de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa ao crime armado. Segundo ela, abre aspas, eu queria que vocês, deputados, pensassem, refletissem para que uma injustiça não seja cometida nesta casa, que a injustiça não seja cometida com a minha vida. Me deixe continuar com meu mandato, com o meu trabalho. Na última semana, a juíza do terceiro Tribunal do Júri de Niterói, também no Rio de Janeiro, Neares dos Santos Carvalho Arceu, decidiu que a deputada e mais 9 acusados irão a júri popular. O processo ao qual a deputada responde na Câmara, instaurado somente em fevereiro deste ano, já que o Conselho de Ética esteve parado no ano passado devido à pandemia da Covid-19. Após o depoimento da quinta-feira, o relator do caso, o deputado Alexandre Leite, terá até 10 dias úteis para apresentar o seu parecer em relação à cassação ou absolvição da deputada Flor de Lis. Vale lembrar ainda que este relatório pode ser, como eu disse, para absolvição ou aplicação de punição, que vai de censura até mesmo a perda do mandato parlamentar. Se o Conselho de Ética decidir pela suspensão ou cassação do mandato da parlamentar, preste bem atenção. O processo seguirá para o plenário da Câmara, que dará a palavra final. O Conselho tem ouvido outras testemunhas do caso. No mês passado, por exemplo, o filho afetivo da deputada federal Flor de Lis, Lucas César dos Santos de Souza, afirmou também ao Conselho que a mãe o orientou a assumir a autoria do assassinato do pastor Anderson. Por ter imunidade parlamentar, Flor de Lis segue em liberdade, mas desde setembro tem sido monitorada através de uma tornozeleira eletrônica. Questionada pelo relator se, caso não fosse parlamentar, também estaria presa, Flor de Lis respondeu que acredita que sim.
de forma cruel e covarde. Sim, há uma covardia acontecendo nesta situação deste processo, disse Flor de Lis, articulador. Durante o depoimento, Flor de Lis disse que o marido era a peça principal e o articulador do mandato da deputada. Abre aspas, eu só tinha 6 meses de mandato, estava começando neste parlamento o meu trabalho. Trabalho esse que os senhores perguntarem, indignarem, meu marido era uma peça principal. O apelido do meu marido nesta casa era 514, em referência ao número de 513 deputados desta casa no Rio de Janeiro, disse a parlamentar. Muitos deputados nesta casa nem o chamavam pelo nome, disse ela. A parlamentar era eu, mas o articulador era ele. O inquérito sobre o assassinato concluiu também que Anderson foi morto por questões financeiras e de poder dentro da própria instituição familiar. O relator do processo no Conselho de Ética questionou, então, se o fato de o pastor exercer poder sobre o mandato da deputada teria motivo esse entendimento por parte do Ministério Público e também da Polícia Federal. Abre aspas, conforme narra aqui, perante este conselho, claramente ele exercia amplo poder sobre o seu mandato. Teria sido esta conduta, esse exercício amplo de poder e interferência no seu mandato, uma das motivadoras a ter feito ou justificar que o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro o acusam a senhora de assassinato. A deputada disse ainda que o marido não exercia esse poder, estão falando, e negou que Anderson influenciava seus votos como deputada na Câmara dos Deputados. Segundo ainda a própria parlamentar, somente 40% do salário de deputada ficava com ela. Eu é que ficava com 40% do dinheiro e o restante, meu marido, ficava para pagar as dívidas das nossas contas, relatou Flor de Lis. Esse dinheiro não era administrado só pelo meu marido, o dinheiro da igreja e da família era administrado pelo meu marido e pelo filho principal que me acusou deste assassinato. Infelizmente, eu fui proibida de citar o nome deles. Então, Flor de Lis vai ter 10 dias para que o relator analise o caso, entenda se houve ou não, se a parlamentar será apenas advertida ou se a deputada, de repente, vai mesmo perder o mandato e aí a coisa pode até se complicar, porque ela deve aí ser presa, porque ela perde a imunidade parlamentar e com isso ela vai responder o processo na vara comum e aí pode mesmo ficar em cadeia. Mas a acusação é muito forte em relação à morte do próprio marido, do pastor, e este filho aí, acaba alegando que a mãe foi quem o orientou para que ele assumisse toda esta responsabilidade da morte do próprio pai, daquele que o criava, Vai lembrar que o deputado que é o relator é Alexandre Leite, ele terá então esses 10 dias para decidir qual será o futuro de Flor de Lis. Olha, se você está me acompanhando pelas redes sociais, me ajude aí, ajude a crescer, dê o seu likezinho, nos compartilhes aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, no grupo da família, enfim, para que nós possamos juntos crescer. Muito obrigado de coração para você que tem encarado esse desafio, está comigo, Estamos crescendo. No mês passado aí recebemos até um elogio por parte já do YouTube, porque nós estamos aí numa ascensão. Nosso canal é um canal de notícia, de informação e entretenimento, então nós temos vários assuntos aqui. E hoje o assunto aí foi tratado, esse assunto de polícia que fala Flor de Lis e mais 9 pessoas vão a júri popular, incluindo filhos, que participaram dessa trama diabólica da morte do, então, marido, de Flor de Lis, o pastor Anderson, que acabou perdendo a vida e há quem diga que foi justamente por poder de bens dentro da própria família. O pastor Anderson do Carmo, que foi morto em junho de 2019. Todos um ótimo dia para quem é de dia, uma ótima tarde para quem é da tarde, uma ótima noite para quem é da noite. Seja sempre bem-vindo, esse é o nosso vlog Linha Direta. Eu sou Paulo Sérgio Norberto. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Fui!